A paz do Senhor, tudo bem? Devocional para a sua vida nesse momento. Quero trazer uma reflexão, os pontos e o caminhar da vida em Cristo. O caminhar da vida em Cristo é cheio de espinhos, obstáculos, barreiras, pedradas, perseguições, calúnias, infâmias, injúria. O caminhar com Cristo não é simplesmente estar com Cristo. Andar com Cristo é receber por conta do amor de Deus e por conta de viver para Cristo. Em Mateus capítulo 5 fala dos bem-aventurados, as bem-aventuranças em Cristo. O caminho com Cristo não é fácil, querido. O caminho com Cristo não é para qualquer um. É por isso que a Bíblia diz que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Bem-aventurado é você, minha irmã. É você, meu irmão, que foi escolhido por Deus. Você é privilegiado. Você é privilegiada porque você foi escolhida. Você foi escolhido. O Senhor te escolheu. Ele escolheu você para a salvação eterna. Ele escolheu você para te usar como canal de bênção. Ele escolheu você. Ele te ungiu como discípulo. Ele te preparou como discípulo para você tornar-se outras pessoas também a discípulo. Ser seguidor é muito fácil. Agora, ser discípulo é muito difícil. Estar com Deus, andar com Deus, não é para qualquer um. Tem muita gente que diz, eu tenho Deus, eu creio em Deus. Mas há uma diferença de quem crê e de quem é de Deus e de quem está na vontade de Deus. Há uma diferença de quem diz que crê em Deus, há uma diferença de quem diz que tem Deus, há uma diferença de quem diz que está com Deus. Não, há uma diferença. Você é de Deus. Você está no centro da vontade de Deus. Há três tipos de pessoas dentro da igreja. São aquelas pessoas que, primeiro top, são aquelas pessoas que vão ao culto, sentam para assistir o culto, vão no culto aos seus próprios interesses. O segundo top são aquelas pessoas que vão para o culto, mas não prestam atenção no culto, não recebem nada durante o culto, da mesma forma que entraram, vão embora. Terceiro, há uma terceira classe última. A terceira classe, a última, é a que está sobre todas. É aquela classe que chega antes do culto, vai para o culto para cultuar a Deus, vai para o culto para adorar a Deus, vai para o culto para orar a Deus e não para olhar quem está bem vestido e quem está mal vestido. Então, essa terceira e última classe é a classe de Jesus, é a família de Jesus, ou seja, aqueles que estão inteiramente ao pé da cruz, ao pé do altar. Aqueles que são mesmo de Deus, aqueles que estão ali pisando em espinho, pisando em pedras, machucando seus pés, mas não estão negando a Jesus. Esses são os escolhidos do Senhor. Há uma diferença de quem crê, há uma diferença de quem diz que tem Deus, há uma diferença de quem diz que anda com Deus, mas não anda com Deus.
Tem uns que diz que fala que anda com Deus, mas não anda com Deus, mas não faz a vontade. Jesus disse que aquele que não faz a vontade do meu Pai, também não está fazendo a minha vontade. E aí agora? Você é bem-aventurado, que por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor ao Espírito Santo, você tem aguentado muitas coisas pelo nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Você tem aguentado humilhação, você tem aguentado afronto, você tem aguentado nome, você tem aguentado rejeição, você tem aguentado passar até fome. Como muitas das vezes, qual foi de nós um dia que Deus nos chamou e nós passamos fome? Qual foi de nós um dia que não passamos isso? Eu já, e muito. E quantas vezes, evangelizando na rua, pegaram o panfleto e queimaram na minha frente, rasgaram na minha frente. Você sabe o que é isso? É servir a Deus, é dar esse lado da face para bater e virar o outro lado para bater. Como assim? É quando alguém fala de você, quando alguém vem revidar contra você, quando alguém vem se levantar contra você e você sabe que a pessoa falou de você, a pessoa jogou o seu nome lá embaixo no pó e você vira o outro lado para ela bater, você não revida. Aí você sabe o que você vê ali na frente? A mão de Deus. Você vê a consequência de tudo isso que essas pessoas fizeram. Elas ali na frente, a gente está vendo a consequência dessas pessoas. A consequência na vida dessas pessoas. Você é bem-aventurado. Seguir a Cristo e ser de Cristo e estar na vontade de Cristo, como o próprio Jesus diz, aquele que não faz a vontade do meu Pai também não faz a minha vontade. Aquele que não faz a minha vontade também não faz a vontade do meu Pai. Que Deus te abençoe. Não desista. Carrega a tua cruz. Tem gente que quer dar a cruz dele para nós carregar. Não é justo. É justo você carregar a sua cruz. É justo que a gente ajuda alguém, é justo que a gente ajuda. Só que chega um momento que se a gente ficar só dando a vara, só dando peixe para as pessoas, só dando peixe a vida toda, elas nunca vão querer conhecer, elas nunca vão querer pescar. Lucas capítulo 5, os discípulos chegavam na beira da praia que tinha pescado a noite toda. Jesus estava do lado do lago de Genezaré, apertando o povo para ouvir, a multidão para ouvir a palavra. Quando ele vai, chega lá, Pedro estava lavando a rede, aborrecido junto com os discípulos, Pedrão, grosso, ele estava lavando a rede. Lavar a rede significa o quê? Não deixar a rede suja. Talvez a sua pescaria tenha dado errado porque sua rede está suja. Lava a rede e lança ela do mesmo lado como os discípulos fizeram. A rede suja não pega nada. Pescador de beira de praia vai pescar chicharro a vida toda e não vai conhecer a profundeza do oceano. Não entendeu ainda? Você tem que ir águas profundas, tem vários tipos de pescado. Você tem que conhecer a Deus, indo profundo com Deus. É pedindo a Deus que te mostre o profundo. Pescador de beira de praia não tem sucesso nunca. Vai a águas profundas. Conheça Deus mais, conheça o Deus da Bíblia como Ele é. Se interessa mais pelas Escrituras, se interessa mais pelas orações, que você vai a águas profundas. Tem muita gente que não dá mínima, né? Tem um peixe tão pequenininho, chamado sardinha e manjuba. Pois são os pescados que têm mais proteína e traz mais benefício para o coração. Tem ômega 3 e ômega 7. A manjuba e a sardinha. E a cavalinha. Tem ômega 3 e ômega 7. Se você fizer a degustação uma vez por semana, já basta para você ter um coração saudável de qualquer dessas 3 espécies que eu falei. Mas a sardinha tem verdadeiramente a 7. Se você fazer o uso dela uma vez por semana, você vai ter um coração saudável. Que Deus te abençoe. Momento com Deus de hoje. Que você venha entender o porquê que você está passando por isso. É por conta do seu chamado.
Deus está te ensinando, vai te levar a decolar. Quem não te deu a mínima, quem não te deu oportunidade, vai procurar agenda para te dar oportunidade. Quem disse que você não tinha Deus, quem disse que você não é de Deus, vai saber que Deus te sustenta na palma da sua mão. Hoje é sexta-feira, hoje é final de semana, hoje é dia 16 de 10 de 2020. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Toma posse desse devocional para a sua vida. Amém?